podcast Escolha, Mudança e Ação, onde você pode escolher, mudar e tomar ação para criar um diferente hoje e um futuro diferente. Estas são as minhas escolhas de história, mudança e ação, junto com os fenomenais convidados que eu tenho aqui. Desde muito nova, eu sempre desejei criar uma mudança no mundo. O planeta vem sendo uma inspiração constante para mim, e Access Consciousness me mostrou as ferramentas para saber que tudo é possível. E eu continuo escolhendo. O que você vai escolher? Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Escolha, Mudança e Ação. Você está comigo, eu sou a anfitriã Simone Milassas e eu tenho somente um convidado hoje. E o convidado que eu tenho é o meu corpo. Então, sou eu e meu corpo que estão aqui por este podcast com você hoje. E eu queria falar com você sobre algo que apareceu para mim recentemente. Bem, eu tenho esse corpo a minha vida toda. Não tenho certeza você, mas talvez dê uma olhada para isso. Se você pudesse ser realmente vulnerável com o que você escolheu com seu corpo ao longo dos anos. Se eu olhar, sabe, eu tô no começo dos 50 anos agora e eu tô olhando o que eu escolhi com o meu corpo ao longo dos anos, tem sido bem incrível e provavelmente não muito gentil. Então, a minha vida inteira eu joguei meu corpo pra caramba, era sempre essa litania de julgamento e basicamente era muito sobre o tamanho e formato do meu corpo. Sempre como eu posso mudar isso, sabe? Basicamente falando pro meu corpo que ele tá errado. Geralmente eu olho pra ele tipo, imagina um amigo batendo na sua porta da frente, então você abre a porta, você grita pra ele, com tudo, apenas pra tudo. Você grita até por bater na porta, por estar ali no formato, tamanho, peso, tudo. E literalmente era isso que eu estava fazendo com o meu corpo minha vida inteira. E por alguma razão insana, achando que se eu julgasse o suficiente, meu corpo mudaria. Não é assim que funciona, sabe? Você não continua julgando, eu tenho uma bunda gorda, eu tenho uma bunda gorda, e você acorda de manhã e a sua bunda não tá mais gorda. Não funciona assim. A mesma coisa com tudo na vida, se você julgar o dinheiro que você decidir que não tem, o dinheiro não começa a aparecer magicamente. As coisas não aumentam, as coisas não mudam se você estiver em julgamento. Então, a primeira coisa é, veja se você pode sair do julgamento. Faça essa demanda de você, independente do que se requer e do que se pareça, eu vou parar de me julgar, ok? Parar de julgar meu corpo. E eu levei, eu vou dizer, um bom tempo para realmente chegar a esse espaço que eu falei, sabe de uma coisa? E se eu tentasse não julgar meu corpo? E se eu tentasse isso? Então, sei lá, provavelmente eu vou dizer 5 anos atrás, sim, somente 5 anos atrás eu comecei a fazer o esforço de não julgar o meu corpo e não ter essa litania de julgamento. E foi muito interessante, porque nesse espaço de realmente não julgá-lo, e tem um dos elementos da intimidade que eu falo muito a respeito em várias das minhas classes, que são os 5 elementos da intimidade. E isso é uma ferramenta de Access Consciousness. E eu comecei a fazendo essas perguntas, porque você tem confiança, honra, permissão, gratidão e vulnerabilidade. E eu comecei a me perguntar todos os dias, onde eu não confio no meu corpo? Se você fizer isso agora, se você puder, talvez feche os olhos, tenha um momento. Verdade, onde você não está confiando no seu corpo? E tudo que isso é vez um Deus e leão, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bem mal, pode pôr que todas as 9 coisas garotos povoados excelentes. E não se esqueça que esse é o anunciado declarador de Access Consciousness que você pode descobrir mais no site theclearstatement.com que nós temos nas observações do programa. Número 2, apenas esteja com o seu corpo. Se você puder, talvez coloque as mãos em algum lugar do seu corpo. E se você, onde você não tem honrado o seu corpo hoje? E tudo que isso é vez um Deus ilhão, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode pôr que todas as 9 coisas garotos por... Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 coisas por excelência. Toda vez que eu faço a pergunta, tem uma energia diferente que surge. É muito legal. Eu estou grato por fazer esse podcast com você hoje. Ok, então, verdade. Onde você não tem estado em permissão do seu corpo hoje? E tudo que isso traz à tona, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode pôr que todas as 9 coisas garotos povoados excelência. E se você... E onde você não teve gratidão pelo seu corpo hoje? Uau, tudo que isso é vez um Deus olhando, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode pôr que todas as 9 coisas garotos povoados excelência.
E onde você não tem sido vulnerável com seu corpo hoje? E tudo que isso é, vez um deus e leão, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode pôr, todas as nove coisas, garotos, povoados e além. Então, esses são 5 elementos da intimidade. Você pode até mesmo dizer: destrói, descria todos os lugares que eu não tenho estado disposto a ser os 5 elementos da intimidade com o meu corpo. Certo, errado, bom e mal, pode pôr, todas as nove coisas, garotos, povoados e além. Agora, à medida que eu fazia isso, eu coloquei num post-it no espelho do meu banheiro. E todos os dias, de manhã à noite, eu escovava os dentes, eu fazia essas perguntas. Eu fazia podpoc. E, de novo, não é sobre entrar no julgamento, é sobre ter a liberdade para você e para o seu corpo. Nota a mudança na energia já, simplesmente ouvindo isso. E se você escrever e correr de novo e ouvir, pode mudar tudo de novo. Então, à medida que eu parei de julgar meu corpo, eu não estou dizendo que eu saí do julgamento do meu corpo 100%, absolutamente não. Eu não acho que eu não conheço ninguém. Eu conheço algumas pessoas que estão bem perto, mas a maioria das pessoas julga seus corpos de alguma maneira. Não muda nada. Sai do julgamento. E à medida que eu comecei a parar o julgamento do meu tamanho, formato, peso, tudo, meu corpo começou a mudar. Foi tão interessante, eu estou notando o quanto o meu corpo ainda está mudando. Tem várias pessoas que comentam sobre como eu tô ficando mais jovem. Essa coisa do Benjamin Button. Bem, eu vejo que é isso que está aparecendo realmente e a partir do lugar de não julgar. Bem, eu por um momento comecei a parar o meu julgamento. Simone, o que você está fazendo? Você não pode julgar o tamanho, formato e eliminar isso e começar a julgar que você está envelhecendo. É passar um julgamento para o outro, sabe? Então eu falei, ok, tudo que isso é, eu vou destruir, descriar, acertado, bem mal pode pacto, pelos marcos, pelos povoados e alens. E se eu não tivesse nenhum julgamento do meu corpo? E se eu tivesse gratidão pelo meu corpo, que é um dos 5 elementos da intimidade? E se eu tivesse confiança no meu corpo, honra do meu corpo, eu estivesse em permissão do meu corpo e disposta a ser realmente vulnerável, sabe? Tudo isso é sobre estar na pergunta com o seu corpo também. Sempre fazer perguntas e nunca indo para aquele lugar de supor qualquer coisa. Então, como exemplo, já há alguns anos eu estava no Pilates e eu amo Pilates. Eu amo mover meu corpo. Realmente eu gosto de mover o meu corpo. E eu gosto de mover o meu corpo de várias maneiras diferentes. Eu adoro fazer pilates, eu adoro alongar, alguma forma de alongamento. Eu aprendi algo sobre isso. Eu me lembro que falei sobre isso ontem. Eu gosto de correr, eu gosto de nadar no oceano. Eu não gosto muito de nadar na piscina. Eu costumo ficar entediada. Eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer hiking, eu gosto de pegar peso, eu gosto de artes marciais. Eu estudei anos atrás artes marciais e eu estava indo além da. E eu adoro artes marciais, eu adoro assistir os filmes de artes marciais. É tão intrigante como o corpo pode se mover, pois muitas pessoas pensam que um soco é só um soco, mas um soco não é só um soco. Você está movendo o corpo inteiro de verdade, você está puxando a energia da terra. Então, para mim, é apenas fenomenal. Bruce Lee, sabe, o soco de uma polegada. Isso é maravilhoso, você pode nocautear alguém. Então, para mim, sempre foi intrigante. Na verdade, eu comecei a estudar Tai Chi por um tempo e, em determinado momento, a professora falou: e é assim que você puxa, você pode quebrar o braço de alguém se você estivesse fazendo karatê. Eu falei: era isso que eu queria fazer. Não necessariamente quebrar o braço de alguém, mas eu gostaria de saber fazer isso. Isso era atraente para mim. Então, artes marciais são atraentes. Na verdade, eu faço um pouco de boxe. Agora, o negócio é, eu mudo. E eu nem consigo lembrar a última vez que eu saí para correr. Provavelmente, sei lá, pelo menos 3 meses. E daí eu passo por essas fases de eu quero correr todos os dias, e daí eu faço boxe por um período de tempo e faço pilates. Eu troco, tá bom? Você não tem que ficar numa rotina do que você faz. Se permita escolher. E isso é parte dos 5 elementos da intimidade. Estar na pergunta de que movimento o seu corpo gostaria. Na verdade, eu realmente gosto de dançar com música.
Eu tenho um ótimo sistema de som em casa. Geralmente eu coloco uma música e danço também. É um movimento que meu corpo gosta. Então se pergunta hoje que movimento o seu corpo gostaria hoje. E poderia ser qualquer coisa. O seu corpo não diz, eu tenho que suar, eu tenho que treinar mais duro. Às vezes eu faço 10 minutos de alongamento e tá bom. E eu vou te contar essa história do alongamento porque você tem que olhar para o que funciona para o seu corpo. Tinha tantos pontos de vista, tem tantos pontos de vista diferentes lá fora. Tudo que eu estou dizendo, se não for light no seu mundo, o seu corpo não diz sim, não faz, não escolhe. Escolhe o que funciona para você e para o seu corpo, ok? Então, eu estava falando com uma amiga ontem, uma amiga, e ela também é minha massoterapeuta. E ela e meu ósteo me disseram, e para o meu instrutor de Pilates disse, sobre como o meu corpo tem essa coisa que eu tendo a. Eu posso estressar demais, sabe? Meus ligamentos ficam muito soltos. Parece que eu sou extremamente flexível, quando na verdade eu estou alongando demais. E o que eu olhei ontem, e eu tive problema no ligamento com isso, tem um momento que você está alongando, você pode perceber músculo, quando você vai ainda mais, vai para os ligamentos. E como eu posso fazer isso? Então eu fazia e eu acabava machucando o meu corpo, ok? Ao invés de estar na pergunta e, sabe, descobrir como o seu corpo funciona. Eu tenho dedos e eu posso mover os dedos de maneiras diferentes nas articulações. Esse é o meu corpo. O que o seu corpo escolhe? O que o seu corpo faz? Quão único é o seu corpo e você não esteve disposto a reconhecer o quanto você e seu corpo têm essa coisa única. Recentemente eu machuquei as costas, na verdade eu machuquei as costas de novo nos últimos dias e eu comecei a olhar para isso e ficar na pergunta. E à medida que eu descobri essa informação, eu descobri isso de stretch. Eu precisava fazer o que você chama de ativar quando você está fazendo um alongamento de ativação. Não é como yoga, você alongaria e sentaria naquela pose e apenas relaxa. Isso não é um bom movimento para o meu corpo, porque as articulações se tornam muito mais soltas e não tem tanto para se apegar. Eu peço desculpa para alguém que tenha muito mais informação sobre como abordar isso, e energeticamente eu sei e eu posso perceber meu corpo também. Então eu vi que quando eu alongo, tá mantendo tudo ativado também, quer seja o seu torso superior, eu estou ativando. Tem uma construção de força e não é essa flexibilidade que tende a soltar tudo. Esse é o meu corpo. Qual é o seu? O que o seu corpo está pedindo? Então, alguns anos atrás, eu estava no Pilates e eu estava fazendo essa parada de mão e era divertido aprender. Eu estava na pergunta com o meu corpo, enquanto eu aprendia a fazer, eu fiz algumas. E naquele momento eu estava conversando com a minha instrutora de Pilates no outro dia. Ela sabia que meu corpo tinha tido o suficiente, eu sabia que o meu corpo tinha tido o suficiente. Eu falei, tá, eu acho que é isso por hoje. E eu falei, não, isso é muito divertido, eu vou fazer outra. E eu acabei me machucando. Eu me lembro que Gary Douglas, o fundador de X-Cons, me disse: você tem que parar quando você vai para isso, é tão divertido. Eu fiquei tão brava, mal-humorada, porque eu falei: como assim eu não posso fazer coisas divertidas? Sabe de uma coisa? Gary tá sempre me cutucando e cutucando várias outras pessoas, e ele tá correto. Então eu fui caminhar e falei: ok, o que ele quer dizer com isso? E eu comecei a fazer perguntas e eu falei: no segundo que eu fui para isso é muito divertido, eu saí da pergunta. Pois era divertido, mas eu fui para a conclusão disso é divertido. E eu saí da pergunta. Então eu não estava mais perguntando ao meu corpo: você gostaria de fazer uma parada de mão? Eu falei: nós vamos fazer uma parada de mão porque a gente está se divertindo. Aí eu me machuquei. Esse é algo que eu estou olhando recentemente, o presente da dor. Com que frequência você está em dor e algo aparece? E daí você vai para o lado negativo disso, você vai negar isso, você vai para a frustração. E se fosse algo diferente? E se na verdade houvesse o presente da dor? E a minha última turnê na Europa, eu estava em Roma, como se faz, eu estava correndo para não me molhar porque estava chovendo. Eu estava correndo, etc, com guarda-chuva, e eu estava correndo e eu escorreguei. E eu quase abri o espacate, mas eu não abri. Eu me poupei. E aí
continuei indo e vi que tinha esse grupo de adolescentes, esse cara virou e o olhar no rosto dele, ele fez "Ah!" E mais tarde eu fiz todas as projeções que eu comprei dessa criança também, do que tinha acontecido com o meu corpo, que estava prestes a acontecer com o meu corpo, eu destruí e descriei isso. Pois projeções podem ser bem poderosas se você comprá-las como a sua realidade. Então, tudo que isso é, versão terceira, certo, errado, bem, mal, pode pôr, todas as nove coisas coroas por de excelência. E o meu joelho dobrou de tamanho, ficou tão inchado. Essas são muitas coisas que eu não poderia fazer, sabe? Naquele estágio, eu estava correndo. Eu acho que eu não fui correr desde então. E eu não pude correr, eu não pude fazer essas coisas, eu fiquei tão frustrada. Eu estava conversando com o Gary Douglas e ele me disse, ele me fez essas perguntas e ele disse, se você então decidir, sabe, que o melhor que você pode ser quando você não está na dor e você pode correr e fazer isso, literalmente você decidiu que isso é o melhor que você pode ser com o seu corpo, ao invés de o que eu posso fazer com isso? E foi aí que eu comecei a perguntar, o que eu posso fazer com isso? A dor, e eu me lembro que tinha um dia, eu estava em Roma, eu acordei de manhã, que geralmente eu vou treinar, que é algo que eu faço antes da classe, e eu tinha as mãos no corpo, e eu estava realmente presente com isso. E geralmente eu faria isso, na verdade, antes de sair da cama. Eu faço algo, até mesmo mexer os dedos dos pés e rolar os meus tornozelos, dizer olá para o corpo, e eu faço já há alguns anos isso. Quem somos nós hoje? Que grandes gloriosas aventuras teremos? Ou apenas falar, ei, corpo! Tocar o corpo em algum lugar e ser grato por isso. E eu tô deitada na cama e geralmente tocando, conectando os meus órgãos, dizendo oi, pulmões. Quão grata eu sou por você poder respirar, fazer uma grande inspiração agora mesmo com seus pulmões. Aí estão seus pulmões. E saindo de novo, se você está no momento de estresse ou algo assim, respira. Sabe, faça 4 grandes respirações profundas e fica realmente consciente do seu corpo. Você tem essas células no seu corpo que mudam o tempo todo, que são pequenos, sabe, fábricas que trabalham para você constantemente. Então, eu estava na cama, colocando as mãos no meu corpo, dizendo olá para os meus órgãos, vendo como eles estão, tudo. E tinha esse momento que eu falei, merda, meu corpo sabe mais do que eu, pois a forma que eu olho para isso e a forma que Axis olha para isso é: você tem um corpo, esse é o seu corpo. Oi, Tóquio! E você tem um ser. Então é o corpo e o ser que pode trabalhar junto. É o corpo e o ser que pode brincar juntos. E o que eu vi, o que eu escolhi na maioria da minha vida foi passar por cima do meu corpo. Tratar como uma pessoa de merda, sabe? É como se você tratasse com essa falta de consideração, você passa por cima, você não confia, você não escuta, você não é grato, você está sempre no julgamento disso, gritando com isso. Você abusa de tantas maneiras diferentes. E nesse momento eu deitado na cama e tipo, meu corpo sabe mais do que eu. E era tão palpável para mim e eu fiquei com isso e falei, ok, pois eu tinha esse grande joelho inchado, o que eu posso fazer com essa dor? O que eu posso fazer com isso? Como eu posso olhar para isso como um presente? Então eu passei tipo 30 minutos deitado na cama, estando com o meu corpo. Quantos de vocês estão dispostos a apenas ser com seus corpos? Você pode fazer na cama, você pode deitar, sabe? Vai colocar uma mão na árvore, apenas fica com o seu corpo. Nota como a energia muda. Eu sei que eu estou fazendo esse podcast e é pré-gravado e etc. Mas eu já estou conectando com a energia que você está escolhendo. Então, tudo que isso é em todos os lugares que você não se permitiu estar em total comunhão com os 5 elementos da intimidade no seu corpo, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 curtos garotos, povados e alens. Então, em qualquer lugar que você tem dor no seu corpo agora, e se você se fizesse uma pergunta, o que podemos fazer com isso? Que conscientização eu posso ganhar disso? E aí eu estava conversando com o Gary Douglas e ele me disse, nota que seu corpo sabe mais do que você.
Ele sabe como trabalhar com você. Se fosse a hora de você começar a trabalhar com o seu corpo, e eu tava tipo, ok, realidade totalmente diferente. Então eu fiz a demanda de mim que eu começaria a trabalhar com o meu corpo. E eu vou ser honesto com você. Eu sei que eu tinha um ponto de vista do que isso seria e como isso pareceria, mesmo que não cognitivamente, mas ainda entrando numa conclusão ao invés de estar na pergunta. E eu posso dizer, é imperativo que você vá para a pergunta e não para a conclusão. Então, aí eu fui para, sabe, fazer algumas coisas diferentes. Fui para Londres nessa turnê e eu estava fazendo facilitação numa classe avançada de corpos. Tivemos 2 dias, foi ótimo, maravilhoso, pessoas incríveis na classe e apenas realmente lindo. O corpo de classes de Access, sei lá, eu não sei se tem palavras para descrever, porque são energias que o corpo é. Você tem todos esses corpos na mesma sala que estão recebendo tratamento corporal, os processos corporais que temos em Axis, que é apenas mágico. Então, se você desejar, vá encontrar uma classe de corpos perto de você, porque elas são simplesmente fenomenais. Classe dias de corpos, tem facilitadores ao redor do mundo, nós teremos observações no campo de notas também. Eu estava fazendo nessa classe avançada, você tem que ter feito algumas classes de corpos para chegar lá. 2 dias fabuloso. No terceiro dia, eu estava nesse apartamento em Londres, compartilhando com uma amiga, e eu acordo de manhã e, sabe, faço minhas coisas, café, e aí eu estava ouvindo o Dr. Dan Here, ele está fazendo a classe em lugar do mundo, eu estava ouvindo, e eu tenho um mat de yoga praticamente onde quer que eu vá, um tapete, e eu estava movendo o meu corpo, fazendo pilates, alguns alongamentos, e estava realmente grata pelo meu corpo. E eu estava tendo apenas esse momento de tudo tá ótimo, maravilhoso. Tomei um banho, saí do banho. Eu não sei vocês, mas eu sou bem alta. Então, secar meu corpo, geralmente, se tem um banco assim, eu coloco minha perna no banco e as minhas costas simplesmente fez. E a minha toalha caiu e eu nem sei como eu cheguei até a cama, mas eu consegui chegar na cama e eu tive que ligar para minha amiga Francesca, ela teve que vir e eu falei, eu não consigo me mover. Eu não conseguia me mover, eu estava com tanta dor. Eu liguei para outra amiga, Diana, que é tradutora, uma das tradutoras da classe avançada de corpos, e ela é fisioterapeuta, ela faz coisas no meu corpo, ela é maravilhosa, o nome dela é Diana. Eu liguei para ela também. Ela acabou vindo e, sem passar o dia todo, ela estava comigo das 9 às 8 da noite e eu não conseguia me mover. Eu tinha que fazer. E tinha tantas coisas diferentes aparecendo. Eu acordei Gary Douglas, porque, tipo, ei, eu preciso de você. E ele continuou falando comigo ao decorrer do dia. E, e várias conscientizações que eu estava ganhando, mas das coisas que ele disse é: você não pode ir pra classe. E eu tô deitada na cama pensando: eu só tenho que descobrir como eu posso me levantar, me vestir, porque eu estava nua na cama com uma toalha sobre mim, eu não conseguia nem me mover. E eu estava tentando descobrir como eu podia levantar, e ele falou: você não pode ir para a classe. E assim que ele disse isso, eu comecei a chorar. Eu falei: uau, eu tô com tanto conflito. E ele falou: qual é o conflito? Eu falei: por um lado, eu estou aliviada, e por outro, eu decidi que eu sou um fracasso. Ele falou: sim, seu corpo está aliviado. E você decidiu que você é um fracasso. E eu vi que a quantidade de vezes que eu escolhi a partir do conflito na minha vida, ao invés da parte do que vai criar algo mais grandioso. E eu literalmente não podia levantar, então eu não podia ir para a classe de qualquer maneira. Quando eu relaxei em não ir, e o alívio no meu corpo, e eu fiquei com isso, e realmente olhando para a dor que estava aparecendo no meu corpo, e aparentemente tinha esse nervo, sabe, que estava preso entre os discos, etc. Como meu amigo disse, é como se você bateu o nervo na porta, toda vez que você abre a porta, fecha a porta, ele dói. Pois era tão doloroso. E em determinado momento eu falei, nossa, será que vou ter que ir para o hospital? O que eu tenho que fazer? E eu conectei com isso e falei, provavelmente não. E não vai ser bonito, bababá. A gente tentou achar um médico e tal. Eu falei, ok, eu preciso me acalmar. E eu tava na cama, contra a parede, que eu não conseguia me mover.
E eu falei, ok, vamos perguntar para o meu corpo, pedir para ele mostrar o que pode aparecer que vai contribuir, mudar isso. E mudar não é isso, tem que mudar agora. Mudar para que haja mais facilidade, ok? A gente acabou encontrando esse médico maravilhoso a partir de uma amiga italiana. Ela veio e assim que o corpo dela entrou no apartamento, meu corpo começou a relaxar, sabe? E ela me deu alguns anti-inflamatórios e tal. Eu estava tendo várias coisas diferentes, tive que trabalhar como eu ia chegar em Marseille, na França, porque eu tinha classes, tudo isso. Mas o negócio é, havia um presente na dor. Cada vez que você tem uma dor no seu corpo, pergunta: que presente existe aqui que eu não estive disposta a reconhecer? E eu, naquele momento, eu jurei para o meu corpo, para o meu ser, eu vou parar de te julgar, eu vou te ouvir. E vou ser realmente honesta. Eu fui para. Nossa Deus, se eu apenas ouvisse meu corpo, eu vou ficar tão entediada. Quantos de vocês têm o ponto de vista que vocês ouvissem seu corpo, vocês ficariam entediados? Porque eu passei por cima do meu corpo tantas vezes, mas eu sabia que eu tinha que escolher algo diferente. Então, o que eu tenho feito é ouvir do meu corpo perguntado: ok, o que você gostaria? Com comida, bebida, sono, com tudo. Movimento, o que for. Ok? Você quer realmente escolher isso? E pergunta pro meu corpo, você quer escolher isso? Eu notei que eu estou tendo um relacionamento mais íntimo com o meu corpo agora. Não estou dizendo que eu acertei, definitivamente eu não acertei. Mas o que eu tenho no momento é um lugar de exploração de o que mais é possível com o meu corpo. E eu gostaria de escolher este corpo maravilhoso e fenomenal. Não a partir dessa posição de defesa e não a partir de conflito, mas a partir de comunhão, da confiança, da honra, da vulnerabilidade, da gratidão e descobrir como é ter um corpo e estar com esse corpo neste planeta, nesse momento, a partir daqui. O que mais é possível? E se houvesse uma dor ou algo que o seu corpo está te mostrando, e uma das ferramentas que eu diria é dizer: ei, corpo, muito obrigada por me dar essa conscientização. Sinto muito por não ser tão esperto como você. Tem outra maneira que você pode me mostrar isso? Do que você está consciente? Porque, só por um momento, se você fizer indulgência, como seria viver o resto da sua vida no planeta Terra com o seu corpo em total comunhão? E quando eu digo em total comunhão, eu estou falando trabalhando com o seu corpo, nunca escolhendo a partir de conflito. E se sempre empoderássemos nossos corpos para mostrar o caminho? Pois com que frequência você não empodera o seu corpo e decidiu que seu corpo vai fazer coisa? Então, todas as decisões que você tem sobre o seu corpo, é muito. Vamos destruir e descriar? Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as 9 coisas, garotos, povoados e excelência. E se você nunca tivesse que defender nada de novo, nunca tivesse que escolher a partir de conflito? Sim, isso. Como pode melhorar ainda mais? Então, eu estou pedindo para ganhar ainda mais conscientização hoje do meu corpo. E como eu disse, eu machuquei minhas costas de novo alguns dias atrás. Eu falei, ok, tá diferente, mas eu estou perguntando, o que você requer? O que é requerido aqui? Eu ia fazer uma sessão hoje. Falei, sabe de uma coisa pro meu treinador? Eu vou fazer isso. Porque não combina com a energia do que o meu corpo está pedindo. Eu acho que na verdade vou dar uma caminhada na praia. Pois hoje eu estou indo para os Estados Unidos. Bem, para Sydney e depois amanhã para os Estados Unidos. Então, muita coisa está acontecendo. Muito. E como você pode honrar o seu corpo hoje e ser aqueles 5 elementos da intimidade? Eu quero te agradecer por participar aqui comigo hoje. E eu espero que de alguma maneira isso contribua com você e seu corpo também. Eu sei que todos nós podemos ter mais relaxamento com nossos corpos e mais gratidão pelos nossos corpos. E, como eu disse, os 5 elementos da intimidade, nos siga no podcast Escolha Mudança e Ação. E você pode mandar um DM para a gente, mandar um e-mail no site
no e-mail sm@acessão.com. E se tiver algo específico que você gostaria que eu abordasse no podcast, se você se inscrever no podcast, a gente manda um lembrete 2 vezes por mês agora de quando o podcast vai sair, você vai ganhar as notas e os processos que ocorrer, etc. Então tem isso, e também em setembro eu farei uma telechamada chamada O Presente da Dor, Corpos São Maravilhosos. Então, isso é uma introdução ao que é possível com os seus corpos. Então, muito obrigada por se juntar a mim aqui hoje e tenha um dia fabuloso, você e seu corpo, onde quer que você esteja no mundo. Apenas pega esse momento, fica quieto com seu corpo, coloca suas mãos no seu corpo e pergunta: quem somos nós hoje? Que grandes e gloriosas aventuras podemos ter? E quanta alegria, paz e relaxamento e prazer, não esqueça o prazer, podemos ser uns com os outros hoje. Então, muito obrigada por se juntar a mim aqui. E não se esqueça, você pode ir para o YouTube e conferir o podcast lá também. Muito obrigada novamente. Vejo você da próxima vez. Tchau, tchau. Se você gostou deste podcast, por favor, se certifique de clicar no botão de seguir ou se inscrever na sua plataforma favorita para ser notificado de novos episódios. Nós lemos todos os comentários. Se você gostaria de saber sobre algum tópico, nos avise. E se você gostaria de saber mais sobre as ferramentas, informações e classes mencionadas no podcast, vá para simonemilessas.com e me siga no Instagram, no @simonemilessas. E para o podcast, tem o próprio link no Instagram, @Choice, Change and Action.